Boa tarde, camaradas. Estamos aqui para mais uma jornada incansável. Ótimo estar com vocês novamente. Tudo bem, Sensei Moura? Muito bom recebê-lo aqui hoje. Esperemos os outros entrarem também. Nossa convidada especial entrar, Analisa, CEO da Par Mais, que vai falar com a gente. Olha, ela vai aqui. Tudo bem, Analisa? Só vou habilitar o seu acesso. Tudo bem, Analisa? Oi, Rodrigo, tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer em falar com você. Muito obrigado pela atenção em participar desta jornada heróica do dia de hoje. É uma satisfação. Analisa, deixa eu começar, eu vou contextualizar o porquê nós estamos aqui hoje, aí eu já em seguida passo a bola para você, tá? Literalmente, ou metaforicamente. Mas assim, Analisa, eu sempre pratiquei judô e ao mesmo tempo eu cursei administração e depois eu fui trabalhar em empresas. Em 2006, como alguns alunos da ESPM sabiam que eu praticava esportes e também trabalhava com administração, me convidaram para fazer uma palestra lá. Eu fiz essa palestra, logo depois eu fui convidado para fazer essa palestra na GV, eu também fiz essa palestra na GV, e estava presente o presidente de uma editora, o Henrique. E ele falou, por que você não escreve um livro sobre isso? Porque é um tema muito interessante. Eu gostei da ideia, mas quis fazer um negócio mais bem estruturado. Então eu convidei o Dr. Wagner Castropil, que assim como o Renan, ele foi atleta olímpico, participou de Barcelona 92, foi campeão mundial militar, né? Depois ele se tornou médico, fez doutorado em medicina também. Então é um pesquisador de outra área, não da administração, mas da medicina. Eu convidei-o para nós escrevermos esse livro juntos. Nós fizemos uma pesquisa de 2008 a 2010, na qual nós entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam praticado esporte em algum momento. E perguntamos para eles o que eles haviam aprendido no esporte que depois eles utilizaram de forma bem-sucedida no trabalho. E chegamos em 5 competências. A atitude, que é o tema da nossa conversa de hoje, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Aí nós fechamos isso num livro, foi bem legal que até o Abílio Diniz fez o prefácio, ele é um empresário e também tem uma experiência esportiva legal. Lançamos o livro, depois fizemos algumas palestras, alguns treinamentos, o livro se esgotou. Em 2016, até porque eu tinha minha trajetória executiva e empresarial, ele tinha a trajetória empresarial e como médico dele, nós talvez achamos que era a hora de fazer outro livro. Só que a gente mudou a metodologia. Em vez de fazer uma pesquisa, entre aspas, mais quantitativa, nós fizemos uma metodologia de estudos de caso. Então nós entrevistamos um executivo ou um empresário icônico para falar de cada competência. Então, para falar de atitude, a gente entrevistou a Marília Roca, que é CEO da Rinodê e que ela pratica enduro equestre. Para falar sobre visão, o José Salib Neto, que praticou tênis e foi fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que era o CEO da Avon e também faz hipismo. Para falar sobre execução, o José Carlos Brunoro, você deve conhecer esse aí, né? Técnico, né? Entre outras, vice-campeão olímpico também. E para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação. E aí, depois que a gente já tinha fechado o livro, a gente ainda conseguiu falar com o Jorge Paulo Lemann, que falou sobre as 5 competências juntas, né? Esse livro está pronto, ele vai ser lançado pela editora Altabooks, já está em gráfica e chama-se Jornadas Heróicas. O que você aprende na prática do esporte que você pode aplicar na gestão de forma bem-sucedida. Até aí, a gente estava com esse projeto andando, foi quando a minha esposa, a Cíntia, que faz consultoria de imagem e estilo, no primeiro semestre fez um trabalho com a Patrícia.
a área dela é muito específica, né? Consultoria de imagem e estilo, mas ela gostou muito do trabalho e falou, Rodrigo, você está concluindo o doutorado, você faz parte de um conselho, você faz algumas consultorias. O que você vai fazer quando esse ciclo concluir, né? Por que você não conversa com a Patrícia? E nós conversamos, eu gostei e começamos a trabalhar, eu e a Patrícia. E uma das frentes de trabalho foi, ela falou, pô, vamos construir uma autoridade, construir um conteúdo diferente, complementar ao livro. Por que você não faz entrevistas alternadas? Hora com o ícone da gestão, uma pessoa que tem uma história legal na gestão, uma hora com o ícone do esporte. E sempre para falar de uma competência. Então a gente pegou para falar do esporte, por exemplo. Eu já entrevistei o Bernardinho para falar sobre trabalho em equipe, o Zequinha Barbosa para falar sobre execução, o Giovanni para falar sobre trabalho em equipe, o Relan para falar sobre atitude. Então a gente entrevistou alguns atletas. O atleta é mais midiático, por assim dizer, né? Mas entrevistamos também executivos. Eu entrevistei o Carlos Lima, que é o presidente da Integration, enfim, ou Manuel Machado, foi presidente da Ferreira, foi presidente da Kimberly-Clark, da Danone, Antônio Américo, que é presidente da BR Advice. Então a gente está entrevistando alternadamente. E hoje, muito gentilmente, né, através da Patrícia, nós nos conhecemos, você aceitou o convite para falar sobre, assim, para contar a sua história, para contar a sua trajetória e depois para nos contar o que a atitude contribuiu para que você tivesse sucesso. A ideia, Analisé, é a gente conversar. Eu termino sempre um pouco antes, porque tecnologia certamente não é o meu forte, e a gente salva o conteúdo no YouTube, para depois as pessoas que quiserem acessar, estudar sobre as competências, terem esse acesso. Então essa é a minha introdução do projeto até o momento. Conte para nós, né, então, a sua história, bem à vontade, né, de uma forma bastante ampla e autoral. Aí. Tá bem, bom, em primeiro lugar, parabéns, Rodrigo, muito legal fazer esses ganchos, né, de esporte com gestão, tem tudo a ver. E esses estudos que você fez, as lives que você tem feito, e desejo que o teu livro seja um grande sucesso. Bom, falar um pouco da minha história, também aproveito aqui para deixar um beijo para a Patrícia, que é uma profissional sensacional e uma grande amiga também, que eu tenho o privilégio de conseguir conviver da forma que a gente consegue, porque a gente mora há muitos anos distante uma da outra, mas a gente se apoia muito como amiga e como profissionais, a nossa atividade ela é bem complementar. Mas a minha história, então, assim, hoje eu sou empreendedora, sou fundadora e CEO da Par Mais, Investimentos Financeiros. Nós temos 9 anos e meio de empresa. Sou vice-presidente de finanças da ACAT, da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Depois eu vou contar como é que eu cheguei aqui. Eu sou líder do Mulheres do Brasil em Florianópolis, um movimento liderado pela Luísa Helena Trajano, e que é sensacional, que tem mais de 50 mil mulheres envolvidas. E sou conselheira de administração da Librelato Implementos Rodoviários, que é uma empresa super bacana de carroceria de caminhão. Então são atividades bem distantes, assim, bem distintas, bem diferentes, e que eu gosto muito de todos esses papéis. Eu fundei a Par Mais, e aí quando me perguntaram qual que eu queria escolher, qual tema, eu escolhi atitude. Eu me formei planejadora financeira, descobri que existia essa profissão do planejador financeiro pessoal em 2009. E na época que eu estava... E quando eu descobri que existia essa profissão, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, eu me certifiquei CFP, com muito orgulho, fui também embaixadora da Associação Planejar em Santa Catarina por alguns anos. E quando eu me tornei planejadora financeira, eu fundei a Par Mais. Mas eu me tornei planejadora financeira e quando eu descobri que existia essa profissão, eu me apaixonei tanto por conta da minha trajetória familiar. Eu me casei aos 17 anos com um jogador de vôlei, o Renan, né, que já conversou contigo. O Renan Dalzotto, eu tinha 17 anos, ele tinha 28. Ele falava em aposentar e eu estava entrando na faculdade.
E a gente, e a gente foi morar na Itália. Namoramos bem pouco tempo, a gente foi morar na Itália. Logo no começo do casamento, o Renan, o meu sogro, me entregou a pastinha do imposto de renda. E aí começou a minha vida a complicar, porque era na Itália, não tinha internet, né? Estou falando de 32 anos atrás, estou falando de 1988. Não tinha internet, e aí a gente tinha que fazer um pezinho de meia, tinha que economizar uma grana, e aí tinha que saber investir. O Renan não tinha talento algum e delegou para mim, e eu gostei. E aí peguei essa coisa do imposto de renda. Então, assim, a vida do esportista, ela é de altos e baixos, a carreira é muito curta, e foi bem legal. Depois que eu me tornei uma profissional em finanças, eu aprendi muita coisa que a gente acertou mais do que errou, e muito por causa de aptidões naturais que as mulheres têm, que a gente tende a ter, né? Então, as mulheres tendem a ser mais calmas e conservadoras, se aprofundam para tomar uma decisão financeira, tendem a se aprofundar mais do que os homens. E era o que eu fazia. Então, eu era mais conservadora. Então, o Renan queria sempre, sei lá, fazer um novo negócio. Eu falei, não, 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 a gente tem que ter um dinheiro guardado, vamos aplicar isso, como é que a gente vai aplicar? Daí eu estudava, tentando aprender. Por sorte, a gente acertou mais do que errou. E eu gostei tanto do tema que eu resolvi estudar, né? Então, eu fiz uma pós-graduação, um MBA em finanças, investimentos, mercado de capitais. Peguei essa certificação para resolver um problema pessoal, para resolver um problema que é um drama na vida da maioria dos esportistas, que acaba a carreira curta, que a carreira acaba cedo, ela é curta, poucos fazem um pé de meia, a maioria gasta tudo durante a carreira, poucos ganham o suficiente também para conseguir se manter, então acaba a carreira muito cedo, tem que se reinventar. Eu tentei me colocar, eu demorei para conseguir me colocar, porque eu acompanhava o Renan. Então, a gente teve 2 filhos e eu acompanhei ele por muitos anos. Mas há 20 anos que a gente já mora aqui, porque a gente já está bastante tempo junto, então a história é longa, né? E a atitude, ela é fundamental. Atitude para alguém que... Então, assim, eu acompanhei... Até eu e a Patrícia, a gente teve uma loja, uma franquia da Giovanna Baby em São Paulo. E foi muito legal, foi uma experiência incrível. Então, desde novinha, a gente tinha 22 anos, a gente tem a mesma idade. Eu acho que a gente tinha 22, 23 anos naquela época. Mas daí meu filho mais velho teve leucemia, a Patrícia ficou grávida da Júlia, a gente resolveu vender a empresa. E foi ótimo, porque... então, também tudo tem que ter atitude na vida, né? Não, agora eu vou cuidar do meu filho, vou me dedicar a ele. E foi ótimo. Sarou, tá ótimo. Agora ele é meu sócio, a partir desse ano ele se tornou sócio nosso na Parmais, por meritocracia, muito legal. A gestão da Parmais ela é bem profissionalizada, eu tenho vários sócios. A gente acredita muito, né, em partnership, meritocracia. Então, resumindo um pouco é isso, mas a atitude, ela tá... Para empreender, tem que ter atitude. Eu demorei, então, eu fiz 4 anos de direito, não consegui me formar na Itália, porque daí fiquei grávida do Jean, a gente voltou a morar no Brasil. Eu acabei me formando em administração aos 34 anos. Então, assim, a gente, com atitude e podemos adiar planos, mas não deixar de fazer os planos. É sempre um desejo de ser independente financeiramente. Daí eu trabalhei com construção e incorporação, e a gente vai se reinventando. E aos 39, eu fundei a Parmais, e eu me tornei planejadora financeira, e eu acabei fazendo um modelo de negócio que é super legal, que tem um propósito incrível, que eu tenho um alinhamento super legal com os meus clientes, é um alinhamento genuíno. Nós não vendemos produtos financeiros, a gente ajuda a gente compra para o cliente o produto financeiro. Então, a gente não tem conflito de interesse algum na hora de oferecer um produto financeiro para o cliente, porque eu compro para ele e dou em desconto as comissões que ficam embutidas, eu dou em desconto para esse cliente. E eu cobro a minha taxa de administração com muita transparência. E o planejamento financeiro ajuda a gente ajuda os nossos atletas, os nossos esportistas a planejar uma transição de carreira. A gente resolve problemas
de finanças de um modo geral num mundo que tem poucos independentes como a gente. Então, sempre tem que ter muita atitude, tem que ter atitude na hora de manter o propósito, tem que ter atitude na hora de insistir com o modelo de negócio inovador. E há 4 anos atrás, e aí não é só a minha atitude, né? Eu tenho os meus sócios, como eu falei, e quando a gente descobriu que a gente tinha um modelo de negócio tão legal, moro em Floripa, e aí tem uma inovação fantástica aqui. Aqui é um polo de inovação sensacional. A CAT é um polo a CAT Associação, que eu sou VP agora, VP financeira, ela é um polo de inovação incrível. E eu comecei a frequentar a CAT, eu aprendi muito ali, e aí de uma consultoria em finanças, em planejamento financeiro pessoal e gestão de recursos, uma atividade tão assim, careta, tão tradicional. Falei, poxa, é muito legal a nossa entrega. Como é que a gente faz para que mais pessoas possam ter esse serviço? E daí ele tem que fechar a conta, tem que se pagar. Então tem que ter uso de tecnologia. Como é que a gente transforma isso? E aí a gente transforma isso. Então a gente consegue atender clientes de todos os tickets por conta de uso intensivo de tecnologia. Mas e aí quando eu falo em atitude, para mim, atitude é coragem. Porque a gente tem que ousar, a gente tem que arriscar, tem que aprender. A gente não era da área da tecnologia, a gente apanhou bastante. A gente não era da área comercial e de marketing. A Par Mais, basicamente, os fundadores são 4 técnicos. O Alexandre Amorim, gestor de recursos, a Flávia dos Anjos e o Jailon Giacomelli, que somos financistas, técnicos. Então, atitude eu acho que é uma palavra, né, que daí eu traduzo como coragem. Para mim tem essa conotação. E a coragem não é a ausência do medo, né? É você enfrentar o medo. E eu acho que, então, a atitude, ela foi muito importante, ela é muito importante na minha vida enquanto mãe, empreendedora, enquanto parceira. Olha, Analisa, você deu vários exemplos aqui, né? Eu vou deixar o que mais me impressionou, já tinha impressionado na conversa com o Renan por último, porque esse até é mais complexo de falar. Mas um ponto bem legal é essa questão que você sempre teve essa atitude para buscar novos desafios ao longo da trajetória e teve flexibilidade, que nem você falou. Você estudou direito, em um determinado momento você retomou os estudos e se formou numa outra área, né? Eu lembrei um caso muito particular meu, você falando, que meu pai é uma pessoa muito metódica, falou, Rodrigo, tinha 16 anos, faça teste vocacional. Eu fiz o meu teste vocacional, deu carreira militar. Ele falou, beleza, isso está vetado. Foi a primeira vez que eu saí de casa, inclusive. Né? E aí eu acabei cursando administração pública, que era uma área próxima, mas depois fui trabalhar em empresas. Mas, com 48 anos de idade, eu falei, pô, eu não posso mais ser soldado, mas se eu gosto daquilo, por que eu não posso estudar o que eu gosto? E aí eu encontrei numa faculdade aí de Santa Catarina, a Unisul, uma pós-graduação em História Militar. E eu cursei a pós-graduação em História Militar. E até estudei, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Guerra de Canudos, que é uma história que eu adoro, né? E eu comparei os discursos do Exército Brasileiro no centenário da Guerra de Canudos com os discursos da Folha de São Paulo, que é um jornal de tendência mais, entre aspas, esquerdista, né? Para ver as diferenças. E para mim foi bom. Talvez eu não fiquei aquela viúva de não ter sido militar com 18 anos de idade, sabe? Foi de certa forma, eu mantive uma coerência com o meu DNA, mas também me adaptei ao momento, né? Isso, inclusive, Analisa, é uma coisa muito legal que você falou no começo e ao longo da sua trajetória da transição de carreira. O meu coautor, o Dr. Castropil, ele pesquisa muito transição de carreira, mas não com essa perspectiva mais da gestão financeira que você faz, mas da parte física, como ele é médico ortopedista, né? E é terrível, né? Porque o cara engorda, ele está acostumado a um consumo calórico, muda, ele engorda, ele fica deprimido, ele não sai de casa, ele bebe, a pessoa... É muito fácil o atleta na transição de carreira ter uma decadência física acentuada muito rápida, né?
E eu não conheço, até que fiquei curioso agora sobre esse exemplo. A gente vê, às vezes, o Jorge Mendonça, alguns casos meio icônicos da decadência econômica também. Como que isso acontece e como o seu trabalho contribui para que isso não aconteça com um atleta em transição? Os atletas, eles começam a ganhar dinheiro muito cedo. E os jovens tendem a achar que aquela situação ela é permanente, que ela nunca vai acabar. Por isso que, sei lá, termina com o namorado, acha que vai morrer. A vida do jovem ela é feita de muitos impulsos e de viver o momento. E quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. A gente, no máximo em 3 meses, depois que a gente ganhou um aumento, a gente já se adapta a esse novo patamar. E não é a mesma coisa quando deixa de ganhar, né? Quando diminui a renda. Então, ao longo da carreira, vai ganhando mais, vai gastando mais. Ninguém estudou finanças pessoais nas escolas, a gente não tem técnicas de finanças pessoais. E o que o atleta teria que fazer ao longo da trajetória dele é economizar a maior quantidade de recursos possível. Claro que dá para a gente fazer essas contas, calcular direitinho, e é isso que a gente faz. A gente dimensiona quanto que essa pessoa consome, né? Qual é o padrão de vida dela, então precisa saber quanto que esse padrão de vida, qual é o valor desse padrão de vida, quanto que ela gasta por mês e por ano, e calcular quanto ela precisa acumular para conseguir ter uma transição de carreira. A maioria dos esportes, a maioria dos atletas, inclusive os do futebol, não tem uma remuneração que possa depois se aposentar e nunca mais gerar receita, nunca mais ganhar dinheiro. Então, o ideal é acumular valores, acumular uma quantidade de patrimônio, saber investir de forma adequada esse patrimônio ao longo desse caminho, dessa fase de acumulação. Aí encerrar a carreira, e aí a Patrícia faz um trabalho muito legal de ajudar na transição de carreira, mas antes de encerrar a carreira, já planejar o que quer fazer. E o Renan também tem essa teoria e a gente acha, né, Patrícia também, e a gente na experiência vê isso, que quanto mais a pessoa fica próximo daquela atividade, mais fácil que ela tem de se colocar nessa segunda carreira. Sei lá, no voleibol pode ser árbitro, pode ser preparador físico, pode ser um ortopedista, mas daí tem que fazer medicina, enfim. Pode ser técnico, pode ser várias coisas, né? Então, assim, o ideal é que antes de terminar a carreira, a pessoa já pense o que ela vai fazer, acumule um dinheiro, acumule um patrimônio, e aí naqueles primeiros anos do pós-carreira, que ela vai ter que fazer uma nova carreira, ela consuma o patrimônio que ela adquiriu ou que ela monte um conjunto de rendas que gere frutos que ela possa consumir esses valores enquanto ela se coloca numa segunda carreira. Porque os atletas, eles saem muito prejudicados, porque enquanto os jovens são outros, quem não é esportista, faz uma faculdade, faz estágio, inicia uma nova carreira, muitas vezes estando na casa dos pais, sem formar família, que daí não gasta, né? Não tem que sustentar uma família. E aí o atleta acaba, sei lá, a carreira aos 30, 35 anos, 40. Para ele se colocar numa nova carreira, os outros já estão lá na frente. Já tem 15, 20 anos de carreira. Então é difícil. É difícil. E a maioria dos atletas ainda tem mania, o brasileiro tem mania de empreender. Então pega o dinheiro e quando a gente faz análise de risco-retorno, nada tem mais risco do que o empreender. Também é onde tem maior percentual, maior potencial de ganhar dinheiro. Né? Ninguém fica bilionário emprestando dinheiro para o governo ou para o banco, aplicando em CDB. Mas empreendendo sim. Só que 70% das empresas fecha com 5 anos, nos primeiros 5 anos, porque falta planejamento, não sabe fazer gestão financeira, administrativa. Então, muitos dos atletas, inclusive aqueles que não guardam, que a maioria não guarda, os que guardam, muitos ainda resolvem empreender e aí perdem todo o patrimônio acumulado ao longo da carreira, porque não conseguem dar conta de fazer o negócio ser rentável. Então, também, quer fazer negócio?
você tem que ter um sócio que entenda do core, por exemplo, que entenda da atividade principal. Né? Se você quer fazer uma padaria, não adianta você ser um bom padeiro. Não é suficiente. Você tem que saber administrar uma empresa. Então também é um risco. Esse é um ponto que você está falando, que eu acho que é muito importante, e ouvindo você falar, ele extrapola até mesmo o atleta, porque a nossa formação, na minha opinião, principalmente nos últimos anos, que a gente teve uma expansão muito rápida do ensino superior, ela tem grandes carências. Então, mesmo aqueles que têm uma carreira que não são necessariamente atletas, têm muita dificuldade com finanças pessoais. Eu tenho inúmeros exemplos, acho que cada um que está nos assistindo, que vier assistir, vai pensar e vai ter os exemplos. E outra coisa também, existe, o brasileiro tem muito, até acho que pelo desemprego, né, de 13 a 18 milhões de desempregados hoje, né, existe essa tendência a empreender. Agora, o quanto você se capacitou para empreender? Não só tem recurso, mas quanto você tem capacidade para fazer isso. Então, a gente tem esses gaps, né, de competência e de recursos também para fazer uma transição bem feita, né? Você trabalha, pelo que eu entendo, a Parmais como uma empresa que cresceu muito, você não trabalha mais com atletas apenas, você vê esse desafio em outras profissões também? Sem dúvida, vejo. Atualmente a gente tem 1.500 clientes, mais ou menos, e é uma minoria atleta. Sem dúvida. E para aprender a empreender, não basta só ter uma boa formação acadêmica, né? Sim, eu fiz Unisul também, me formei no Unisul, fiz administração de empresas, fiz a pós-graduação, tirei minha certificação. Comecei a fazer aqui em casa, a Parmais. Começou o primeiro ano, eu trabalhava de casa, porque até ter receita e também a atividade que eu escolhi, eu já trabalhei com construção e incorporação também. Tem muito risco a construção e incorporação, porque se o empreendimento der errado, você pode responder às vezes com o teu patrimônio pessoal todo, tem que pôr bastante dinheiro na frente, lida com milhões. Aquilo me angustiava um pouco. Então, a segunda atividade, eu falei, não, eu vou prestar serviço. Que daí depende do meu bom trabalho. E é um jeito legal, prestação de serviço é um jeito bom de você iniciar a empreender, porque não tem tanto risco. O risco é você trabalhar bem feito, você conseguir um cliente. Mas eu comecei de casa um ano. Então, conforme você vai estudando e vai se capacitando, aí eu fiz Endeavor, o Scale Up da Endeavor, eu participei do LEAD, eu vivia na CAT, fazendo cursos de resultados digitais, como é que é marketing digital, meus sócios. Então, assim, você vai se capacitando, mentorias. Então, peguei muita mentoria, pedi ajuda de muita gente para bater papo, trocar uma ideia sobre empreender. Tem um grupo de amigas sensacional que a gente troca ideias sobre empreender. Eu fiz um monte de coisa, vou até parar de falar porque eu esqueci um monte de coisa que eu fiz para aprender. Me diz uma coisa, você vai contando a sua capacidade de empreender absurda, né? É fora da curva mesmo, né? Essa atitude empreendedora, já que o tema da conversa é atitude, aonde que você atribui isso de familiar, da formação? Foi algo mais que tático que foi surgindo ao longo da sua trajetória? Qual que é a origem disso? Um pouco eu venho de pais empreendedores, de família empreendedora, então eu nunca tive medo de empreender. Um pouco é do meu caráter, eu não consigo ficar parada, eu sou bem imperativa, por isso que eu faço tanta coisa. Eu tenho que fazer sempre alguma coisa a mais. Então eu gosto de trabalhar. E um pouco porque eu casei nova, acompanhei o Renan há muitos anos, eu tentei fazer a loja da Giovanna Baby, a gente teve ela 1 ano e meio e vendemos. Depois eu me deparei, acompanhei o Renan há alguns anos e cuidei. Aí eu fui fazer eu me deparei assim, poxa vida, como é que eu vou arrumar emprego agora? Com 2 filhos, eu queria ter. Porque é assim que a maioria das mulheres empreende. Poxa, se eu for trabalhar agora o dia inteiro, eu não vou ter. Eu quero poder lidar com o meu tempo. Eu quero poder levar meu filho na escola, nem que eu trabalhe até meia-noite, que daí eu boto as crianças para dormir e vou trabalhar. Aí eu me vi obrigada a empreender.
E é assim que a maioria das mulheres decide empreender, por falta de opção. Eu quero ser independente financeiramente, eu vou ser independente financeiramente, ser uma determinada. Era uma coisa eu sempre fui muito determinada a isso, sou muito bem casada, a gente é casado, nós vamos fazer 32 anos, mas eu sempre desejei, enquanto eu não consegui ser, sempre desejei ser independente financeiramente, e eu não tinha opção. Então, empreender foi a opção que eu encontrei para poder administrar meu tempo, estar perto dos meninos quando achava que eu tinha que estar e dava um jeito de trabalhar. E quem empreende sabe como é que é. A gente trabalha sábado, domingo, à noite, mas a gente lida com o nosso tempo. Se eu precisar pegar uma... Agora eles são adultos, mas se eu precisar ir na festinha das mães, lá do Dia das Mães, toda a foita lá, toda, né, na correria, eu ia, eu dava um jeito. Então, muito é por falta de opção. Que eu acho que é uma pegada que a gente tem lá no Mulheres do Brasil, que é mudar essa realidade. Porque a sociedade precisa de mais mulheres em cargos de C-levels, né? No conselho de administração de empresas. Mas a gente precisa criar as condições para que a mulher consiga fazer isso. E aí envolve principalmente a questão da maternidade, de ter uma flexibilidade e não ter a cobrança do horário. A mulher tem que entregar resultado, tem que ter flexibilidade. Deixa ela trabalhar sábado, domingo, feriado, à noite, às 5 da manhã. Mas deixa, tem que ter essa flexibilidade. Na época não tinha. Então eu aprendi que tinha que empreender. Eu não tenho nem carteira de trabalho. Até uma frustração, eu queria ter uma carteira de trabalho. Eu sempre empreendi. Não, isso é incrível. Você está falando, estou pensando na minha esposa, ela fez administração, aí nasceu filho, só que ela mudou radicalmente depois, foi fazer teatro, nasceu outro filho, foi fazer consultoria de imagem e estilo. Então ela, numa vida, já teve 3 trajetórias, que isso também tem, né, Analisa? Eu acho que à medida que a gente está ficando mais saudável, mais longevo, você não precisa, isso acontece muito com o atleta, né, se ater exclusivamente àquela profissão. Você tem que adquirir as suas competências que você vai aplicar em uma ou em outra profissão, né? Sem dúvida. Eu fiz direito e acabei não me formando em direito. Eu fiz 4 anos na Itália e acabei não formando. E aí, depois de alguns anos, tentei aqui no Brasil várias vezes, e eu falei, eu vou fazer administração, e descobri a paixão pelas finanças e pela profissão do planejador financeiro. E foi ótimo ter feito direito, porque algumas das áreas, o direito ele está impregnado em tudo. E uma das áreas das finanças pessoais é a questão de sucessão, né? Então, o planejamento jurídico e sucessório, o planejamento tributário. Mesmo na hora, você tem que conhecer os seus direitos, você tem que conhecer as regras. Então, a minha trajetória toda também acabou me ajudando bastante a ser uma planejadora financeira. Enfim, é isso aí. A gente tem o direito de escolher. E aos 39, eu fiquei muito feliz de ter descoberto essa profissão. Então, assim, até aos 39, eu trabalhei 10 anos com construção e incorporação, administrei time de vôlei com o Renan, acho que mais uma década também, uns 8, 10 anos. Por anos administrei time de vôlei. E onde eu me realizei foi depois dos 39. Fantástico isso, né? Esse ponto, sabe, você se mencionou, a origem, acho que a largada tem sempre um pouco a ver com a sua experiência familiar, né? Que são os exemplos de partida, né? Eu mesmo falo para você, Analisa, eu venho de uma família de funcionário público, com alguns padres também por parte de pai, né? O meu mindset, ainda mais da minha geração, era muito forte para trabalhar em empresas. Se desse no governo. Então foi aquele esforço para fazer e ao mesmo tempo tem uma coisa individual, né? De querer fazer diferente, né? E a minha primeira experiência empreendedora acabou sendo com 44 anos de idade. E desde então, aí eu fui aprendendo, fui me capacitando, né? Então, a gente já tem um ponto de partida, mas a gente também tem que fazer essa reflexão para saber quem nós somos e o que nós queremos ser, né? Você montou essa sua competência, essa sua atitude planejadora e financeira para 39 anos, foi isso? Foi isso.
Eu Olha descobri, só. eu descobri essa profissão. Eu gostava de fazer aplicações financeiras, eu cuidava do patrimônio da família e tentava fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. E eu era muito organizada com para onde que vai o dinheiro, planilha de controle financeiro, tinha feito direito. Eu acho que quando eu descobri que tinha uma profissão que cuidava de todas as áreas das finanças, não só da gestão de recurso, mas como que a gente ganha, como que gasta, como gastar melhor, como economizar, onde investir, como que eu planejo a minha aposentadoria, que tenha sucessão e jurídico envolvido, tributário, seguros. O nosso filho mais velho, como eu falei, teve leucemia, então seguro saúde para a gente, meu Deus, foi uma bênção ter, né? Então, assim, aquela história da gente acertar mais do que errar. Então, e aí, aos 39, eu mudei de vida, né? Mudei de vida, de carreira. Então, eu tenho muita gratidão por ter descoberto, e aí tem que ter ousadia, e tem que ter atitude para mudar de vida. Tem que ter atitude para dizer não, tem que ter atitude agora também no dia a dia. Tem muitas oportunidades. Hoje, uma cliente minha apareceu com uma oportunidade incrível, querendo que eu trabalhar, me convidando para empreender esse projeto com ela. Sensacional, de agrobusiness. Não dá. Eu tenho que ter foco no meu negócio. Então, assim, eu acho que a atitude, ele é o tempo inteiro. A gente tem que ter atitude e tem que ter coragem, como eu te falei, respirar, não é não ter medo, é enfrentar o medo para dar um passo grande, para dizer não, para ter foco. O tempo inteiro, haja atitude, né? Eu acho que a gente é desafiado todo dia. Deixa eu pegar um gancho aqui, porque eu estou vendo assim, nós escalamos muito esse semestre o número de desempregados, as pessoas saem, tem um patrimônio maior, menor, né? Mas eu acho que o planejamento financeiro está assim, se não está na ponta da língua de todo mundo, está no radar de todo mundo, né? Como você está na área há muito tempo, tem tantas histórias de sucesso, dá uma palhinha assim, para a pessoa que tem o seu patrimônio, pensando numa classe média, evidente, porque a classe menos favorecida tem que fazer fluxo de caixa, trabalhar rápido, né? Mas como é que você orientaria as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nesse momento tão complexo econômico brasileiro? Bom, primeiro tem que buscar conhecimento em finanças pessoais, isso é super importante. Daí eu convido a acessarem o site da Parmais, que a gente tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo relevante, então tem que aprender. Começa baixando uma planilha de controle financeiro que tem lá de graça e anotar tudo que ganha e que gasta. É uma técnica que muita gente não gosta de fazer, mas que só assim a gente consegue entender para onde que o dinheiro vai. E ali é uma área que tem que ser trabalhada, assim, vale a pena a gente investir um pouco do nosso tempo nisso, porque a gente começa a ver que está gastando à toa num monte de coisas, a gente aprende a gastar melhor e a gente aprende a ter o controle da vida financeira na mão. É muito importante ter uma reserva de segurança. Então tem que ter um dinheiro guardado. E aí tem que saber quanto gasta. E aí ninguém sabe, todo mundo erra, 100% de erro. Então tem que saber como que gasta. E aí ter pelo menos 3 meses das despesas, né? O equivalente a pelo menos 3 meses. Então, se gasta 10 para viver, tem que ter 30. E aí, sempre manter essa reserva de emergência para usar quando tiver alguma oportunidade ou quando tiver algum imprevisto. E aí, aplicar de uma forma bem líquida, que pode ser comprar título público do tipo Tesouro Selic, ou aplicar num CDB do banco. Não vai remunerar muito, mas é para... Tudo bem, Analisa? Oi, Rodrigo, tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer em falar com você. Muito obrigado pela atenção em participar desta jornada heróica do dia de hoje. É uma satisfação. Analisa, deixa eu começar. Eu vou contextualizar o porquê nós estamos aqui hoje. Aí eu já em seguida passo a bola para você, tá? Literalmente, ou metaforicamente. Mas assim, Analisa, eu sempre pratiquei judô e ao mesmo tempo eu cursei administração e depois eu fui trabalhar em empresas. Em 2006,
Como alguns alunos da ESPM sabiam que eu praticava esportes e também trabalhava com administração, me convidaram para fazer uma palestra lá. Eu fiz essa palestra, logo depois eu fui convidado para fazer essa palestra na GV, eu também fiz essa palestra na GV, e estava presente o presidente de uma editora, o Henrique. E ele falou, por que você não escreve um livro sobre isso? Porque é um tema muito interessante. Eu gostei da ideia, mas quis fazer um negócio mais bem estruturado. Então eu convidei o Dr. Wagner Castropil, que assim como o Renan, ele foi atleta olímpico, participou de Barcelona 92, foi campeão mundial militar, né? Depois ele se tornou médico, fez doutorado em medicina também. Então é um pesquisador de outra área, não da administração, mas da medicina. Eu convidei-o para nós escrevermos esse livro juntos. Nós fizemos uma pesquisa de 2008 a 2010, na qual nós entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam praticado esporte em algum momento. E perguntamos para eles o que eles haviam aprendido no esporte que depois eles utilizaram de forma bem-sucedida no trabalho. E chegamos em 5 competências. A atitude, que é o tema da nossa conversa de hoje, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Aí nós fechamos isso num livro, foi bem legal que até o Abílio Diniz fez o prefácio, ele é um empresário e também tem uma experiência esportiva legal. Lançamos o livro, depois fizemos algumas palestras, alguns treinamentos, o livro se esgotou. Em 2016, até porque eu tinha minha trajetória executiva e empresarial, ele tinha a trajetória empresarial e como médico dele, nós talvez achamos que era hora de fazer outro livro. Só que a gente mudou a metodologia. Em vez de fazer uma pesquisa, entre aspas, mais quantitativa, nós fizemos uma metodologia de estudos de caso. Então, nós entrevistamos um executivo ou um empresário icônico para falar de cada competência. Então, para falar de atitude, a gente entrevistou a Maria Roca, que é CEO da Rinodê e que ela pratica enduro equestre. Para falar sobre visão, o José Salib Neto, que praticou tênis e foi fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que era o CEO da Avon e faz hipismo. Para falar sobre execução, o José Carlos Brunoro, você deve conhecer esse aí, né? Técnico, né? Entre outras, vice-campeão olímpico também. E para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação. E aí, depois que a gente já tinha fechado o livro, a gente ainda conseguiu falar com o Jorge Paulo Lemann, que falou sobre as 5 competências juntas, né? Esse livro está pronto, ele vai ser lançado pela editora Altabooks, já está em gráfica e chama-se Jornadas Heróicas. O que você aprende na prática do esporte que você pode aplicar na gestão de forma bem-sucedida. Até aí, a gente estava com esse projeto andando, foi quando a minha esposa, a Cíntia, que faz consultoria de imagem e estilo, no primeiro semestre fez um trabalho com a Patrícia. A área dela é muito específica, né, a consultoria de imagem e estilo, mas ela gostou muito do trabalho e falou, Rodrigo, você está concluindo o doutorado, você faz parte de um conselho, você faz algumas consultorias, o que você vai fazer quando esse ciclo concluir, né? Por que você não conversa com a Patrícia? E nós conversamos, eu gostei e começamos a trabalhar, eu e a Patrícia. E uma das frentes de trabalho foi, ela falou, vamos construir uma autoridade, construir um conteúdo diferente, complementar ao livro. Por que você não faz entrevistas alternadas, ora com um ícone da gestão, uma pessoa que tem uma história legal na gestão, uma hora com o ícone do esporte. E sempre para falar de uma competência. Então, a gente pegou para falar do esporte, por exemplo. Eu já entrevistei o Bernardinho para falar sobre trabalho em equipe, o Zequinha Barbosa para falar sobre execução, o Giovanni para falar sobre trabalho em equipe, o Relan para falar sobre atitude. Então, a gente entrevistou alguns atletas. O atleta é mais midiático, por assim dizer, né? Mas entrevistamos também executivos. Eu entrevistei o Carlos Lima, que é o presidente da Integration, enfim, ou Manuel Machado, foi presidente da Ferreira, foi presidente da Kimberly-Clark, da Danone, Antônio Américo, que é presidente da BR Advice. Então a gente está entrevistando alternadamente. E hoje
muito gentilmente, né, através da Patrícia, nós nos conhecemos, você aceitou o convite para falar sobre, assim, para contar a sua história, para contar a sua trajetória e depois para nos contar o que a atitude contribuiu para que você tivesse sucesso. A ideia, Annalise, é a gente conversar. Eu termino sempre um pouco antes, porque tecnologia certamente não é o meu forte, e a gente salva o conteúdo no YouTube, para depois as pessoas que quiserem acessar, estudar sobre as competências, terem esse acesso. Então, essa é a minha introdução do projeto até o momento. Conte para nós, Annalise, então, a sua história, bem à vontade, né, de uma forma bastante ampla e autoral. Aí. Tá bem, bom, em primeiro lugar, parabéns, Rodrigo, muito legal fazer esses ganchos, né, de esporte com gestão, tem tudo a ver. E esses estudos que você fez, as lives que você tem feito, e desejo que o teu livro seja um grande sucesso. Bom, falar um pouco da minha história, também aproveito aqui para deixar um beijo para a Patrícia, que é uma profissional sensacional e uma grande amiga também, que eu tenho o privilégio de conseguir conviver da forma que a gente consegue, porque a gente mora há muitos anos distante uma da outra, mas a gente se apoia muito como amiga e como profissionais. A nossa atividade ela é bem complementar. Mas a minha história, então, assim, hoje eu sou empreendedora, sou fundadora e CEO da Par Mais, Investimentos Financeiros. Nós temos 9 anos e meio de empresa. Sou vice-presidente de finanças da ACAT, da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Depois eu vou contar como é que eu cheguei aqui. Eu sou líder do Mulheres do Brasil em Florianópolis, um movimento liderado pela Luísa Helena Trajano, e que é sensacional, que tem mais de 50 mil mulheres envolvidas. E sou conselheira de administração da Librelato Implementos Rodoviários, que é uma empresa super bacana de carroceria de caminhão. Então são atividades bem distantes, assim, bem distintas, bem diferentes, e que eu gosto muito de todos esses papéis. Eu fundei a Par Mais, e aí quando me perguntaram qual que eu queria escolher, qual tema, eu escolhi atitude. Eu me formei planejadora financeira, descobri que existia essa profissão do planejador financeiro pessoal em 2009. E na época que eu estava... e quando eu descobri que existia essa profissão, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, eu me certifiquei CFP, com muito orgulho, fui também embaixadora da Associação Planejar em Santa Catarina por alguns anos. E quando eu me tornei planejadora financeira, eu fundei a Par Mais. Mas eu me tornei planejadora financeira e quando eu descobri que existia essa profissão, eu me apaixonei tanto por conta da minha trajetória familiar. Eu me casei aos 17 anos com um jogador de vôlei, o Renan, né, que já conversou contigo. O Renan Dalzotto, eu tinha 17 anos, ele tinha 28. Ele falava em aposentar e eu estava entrando na faculdade. E a gente foi morar na Itália. Namoramos bem pouco tempo, a gente foi morar na Itália. Logo no começo do casamento, o meu sogro me entregou a pastinha do imposto de renda. E aí começou a minha vida a complicar, porque era na Itália, não tinha internet, né? Estou falando de 32 anos atrás, estou falando de 1988. Não tinha internet, e aí a gente tinha que fazer um pezinho de meia, tinha que economizar uma grana, e aí tinha que saber investir. O Renan não tinha talento algum e delegou para mim, e eu gostei. E aí peguei essa coisa do imposto de renda. Então, assim, a vida do esportista, ela é de altos e baixos, a carreira é muito curta, e foi bem legal. Depois que eu me tornei uma profissional em finanças, eu aprendi muita coisa que a gente acertou mais do que errou, e muito por causa de aptidões naturais que as mulheres têm, que a gente tende a ter, né? Então, as mulheres tendem a ser mais calmas e conservadoras, se aprofundam para tomar uma decisão financeira, tendem a se aprofundar mais do que os homens,
E era o que eu fazia. Então, eu era mais conservadora. Então, o Renan queria sempre, sei lá, fazer um novo negócio. Eu falei, não, 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 a gente tem que ter um dinheiro guardado. Vamos aplicar isso. Como é que a gente vai aplicar? Daí eu estudava, tentando aprender. Por sorte, a gente acertou mais do que errou. E eu gostei tanto do tema que eu resolvi fazer, estudar, né? Então, eu fiz uma pós-graduação, um MBA em finanças, investimentos, mercado de capitais. Peguei essa certificação para resolver um problema pessoal, para resolver um problema que é um drama na vida da maioria dos esportistas, que acaba a carreira curta, que a carreira acaba cedo, ela é curta, poucos fazem um pé de meia, a maioria gasta tudo durante a carreira. Poucos ganham o suficiente também para conseguir se manter, então acaba a carreira muito cedo, tem que se reinventar. Eu tentei me colocar, eu demorei para conseguir me colocar, porque eu acompanhava o Renan, então a gente teve 2 filhos e eu acompanhei ele por muitos anos, mas há 20 anos que a gente já mora aqui, porque a gente já está bastante tempo junto, então a história é longa, né? E a atitude, ela é fundamental. Atitude para alguém que então, assim, eu acompanhei, até eu e a Patrícia, a gente teve uma loja, uma franquia da Giovanna Baby em São Paulo. E foi muito legal, foi uma experiência incrível. Então, desde novinha, a gente tinha 22 anos, a gente tem a mesma idade. Eu acho que a gente tinha 22, 23 anos naquela época. Mas daí meu filho mais velho teve leucemia, a Patrícia ficou grávida da Júlia, a gente resolveu vender a empresa. E foi ótimo, porque então também tudo tem que ter atitude na vida, né? Não, agora eu vou cuidar do meu filho, vou me dedicar a ele. E foi ótimo. Sarou, tá ótimo. Agora ele é meu sócio, a partir desse ano ele se tornou sócio nosso na Parmais, por meritocracia, muito legal. A gestão da Parmais ela é bem profissionalizada, eu tenho vários sócios. A gente acredita muito, né, em partnership, meritocracia. Então, resumindo um pouco é isso, mas a atitude, ela tá para empreender, tem que ter atitude. Eu demorei, então, eu fiz 4 anos de direito, não consegui me formar na Itália, porque daí fiquei grávida do Jean, a gente voltou a morar no Brasil. Eu acabei me formando em administração aos 34 anos. Então, assim, a gente, com atitude e podemos adiar planos, mas não deixar de fazer os planos. É sempre um desejo de ser independente financeiramente. Daí eu trabalhei com construção e incorporação, e a gente vai se reinventando. E aos 39, eu fundei a Parmais, e eu me tornei planejadora financeira, e eu acabei fazendo um modelo de negócio que é super legal, que tem um propósito incrível, que eu tenho um alinhamento super legal com os meus clientes, é um alinhamento genuíno. Nós não vendemos produtos financeiros, a gente ajuda o cliente, a gente compra para o cliente o produto financeiro. Então, a gente não tem conflito de interesse algum na hora de oferecer um produto financeiro para o cliente, porque eu compro para ele e dou em desconto as comissões que ficam embutidas, eu dou em desconto para esse cliente. E eu cobro a minha taxa de administração com muita transparência. E o planejamento financeiro ajuda a gente ajuda os nossos atletas, os nossos esportistas a planejar uma transição de carreira. A gente resolve problemas de finanças de um modo geral num mundo que tem poucos independentes como a gente. Então, sempre tem que ter muita atitude. Tem que ter atitude na hora de manter o propósito, tem que ter atitude na hora de insistir com o modelo de negócio inovador. E há 4 anos atrás, e aí não é só a minha atitude, né? Eu tenho os meus sócios, como eu falei. E quando a gente descobriu que a gente tinha um modelo de negócio tão legal, moro em Floripa, e aí tem uma inovação fantástica aqui. Aqui é um polo de inovação sensacional. A CAT é um polo a CAT Associação, que eu sou VP agora, VP financeira, ela é um polo de inovação incrível. E eu comecei a frequentar a CAT, eu aprendi muito ali, e aí de uma consultoria em finanças, em planejamento financeiro pessoal e gestão de recursos, uma atividade tão assim, careta, tão tradicional. Falei, poxa, é muito legal a nossa entrega. Como é que a gente faz para que mais pessoas possam ter esse serviço? E daí ele tem que fechar conta, tem que se pagar. Então tem que ter uso de tecnologia. Como é que a gente transforma isso? E aí a gente transforma isso. Então a gente consegue atender clientes de todos os tickets,
por conta de uso intensivo de tecnologia, mas teve que... E aí, quando eu falo em atitude, para mim, atitude é coragem, porque a gente tem que ousar, a gente tem que arriscar, tem que aprender. A gente não era da área da tecnologia, a gente apanhou bastante, a gente não era da área comercial e de marketing. A Par Mais, basicamente, os fundadores são 4 técnicos. O Alexandre Amorim, gestor de recursos, a Flávia dos Anjos e o Jailon Giacomelli, que somos financistas, técnicos. Então, atitude eu acho que é uma palavra, né, que daí eu traduzo como coragem. Para mim tem essa conotação. E a coragem não é a ausência do medo, né? É você enfrentar o medo. E eu acho que, então, a atitude, ela foi muito importante, ela é muito importante na minha vida enquanto mãe, empreendedora, enquanto parceira. Olha, Analisa, você deu vários exemplos aqui, né? Eu vou deixar o que mais me impressionou, já tinha impressionado na conversa com o Renan por último, porque esse até é mais complexo de falar. Mas um ponto bem legal é essa questão que você sempre teve essa atitude para buscar novos desafios ao longo da trajetória e teve flexibilidade, que nem você falou. Você estudou direito, em um determinado momento você retomou os estudos e se formou numa outra área, né? Eu lembrei um caso muito particular meu, você falando, que meu pai é uma pessoa muito metódica, falou, Rodrigo, tinha 16 anos, faça teste vocacional. Eu fiz o meu teste vocacional, deu carreira militar. Ele falou, beleza, isso está vetado. Foi a primeira vez que eu saí de casa, inclusive. Né? E aí acabei cursando administração pública, que era uma área próxima, mas depois fui trabalhar em empresas. Mas, com 48 anos de idade, eu falei, pô, eu não posso mais ser soldado, mas se eu gosto daquilo, por que eu não posso estudar o que eu gosto? E aí, eu encontrei numa faculdade aí de Santa Catarina, a Unisul, uma pós-graduação em História Militar. E eu cursei a pós-graduação em História Militar. E até estudei, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Guerra de Canudos, que é uma história que eu adoro, né? E eu comparei os discursos do Exército Brasileiro no centenário da Guerra de Canudos com os discursos da Folha de São Paulo, que é um jornal de tendência mais, entre aspas, esquerdista, né? Para ver as diferenças. E para mim foi bom. Talvez eu não fiquei aquela viúva de não ter sido militar com 18 anos de idade, sabe? Foi de certa forma, eu mantive uma coerência com o meu DNA, mas também me adaptei ao momento, né? Isso, inclusive, Anaís, é uma coisa muito legal que você falou no começo e ao longo da sua trajetória da transição de carreira. O meu coautor, o Dr. Castropil, ele pesquisa muito transição de carreira, mas não com essa perspectiva mais da gestão financeira que você faz, mas da parte física, como ele é médico ortopedista, né? E é terrível, né? Porque o cara engorda, ele está acostumado a um consumo calórico, muda, ele engorda, ele fica deprimido, ele não sai de casa, ele bebe, a pessoa... É muito fácil o atleta na transição de carreira ter uma decadência física acentuada muito rápida, né? E eu não conheço, até fiquei curioso agora sobre esse exemplo. A gente vê, às vezes, o Jorge Mendonça, alguns casos meio icônicos da decadência econômica também. Como que isso acontece e como o seu trabalho contribui para que isso não aconteça com o atleta em transição? Os atletas, eles começam a ganhar dinheiro muito cedo. E os jovens tendem a achar que aquela situação ela é permanente, que ela nunca vai acabar. Por isso que, sei lá, termina com o namorado, acha que vai morrer. A vida do jovem ela é feita de muitos impulsos e de viver o momento. E quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. A gente, no máximo em 3 meses, depois que a gente ganhou um aumento, a gente já se adapta a esse novo patamar. E não é a mesma coisa quando deixa de ganhar, né? Quando diminui a renda. Então, ao longo da carreira, vai ganhando mais, vai gastando mais. Ninguém estudou finanças pessoais nas escolas, a gente não tem técnicas de finanças pessoais. E o que o atleta teria que fazer ao longo da trajetória dele é economizar a maior quantidade de recursos possível.
Claro que dá para a gente fazer essas contas, calcular direitinho, e é isso que a gente faz. A gente dimensiona quanto que essa pessoa consome, né? Qual é o padrão de vida dela, então precisa saber quanto que esse padrão de vida, qual é o valor desse padrão de vida, quanto que ela gasta por mês e por ano, e calcular quanto ela precisa acumular para conseguir ter uma transição de carreira. A maioria dos esportes, a maioria dos atletas, inclusive os do futebol, não tem uma remuneração que possa depois se aposentar e nunca mais gerar receita, nunca mais ganhar dinheiro. Então, o ideal é acumular valores, acumular uma quantidade de patrimônio, saber investir de forma adequada esse patrimônio ao longo desse caminho, dessa fase de acumulação. Aí encerrar a carreira, e aí a Patrícia faz um trabalho muito legal de ajudar na transição de carreira, mas antes de encerrar a carreira, já planejar o que quer fazer. E o Renan também tem essa teoria e a gente acha, né, Patrícia também, e a gente na experiência vê isso, que quanto mais a pessoa fica próximo daquela atividade, mais fácil que ela tem de se colocar nessa segunda carreira. Sei lá, no voleibol pode ser árbitro, pode ser preparador físico, pode ser um ortopedista, mas daí tem que fazer medicina, enfim. Pode ser técnico, pode ser várias coisas, né? Então, assim, o ideal é que antes de terminar a carreira, a pessoa já pense o que ela vai fazer, acumule um dinheiro, acumule um patrimônio, e aí naqueles primeiros anos do pós-carreira, que ela vai ter que fazer uma nova carreira, ela consuma o patrimônio que ela adquiriu, ou que ela monte um conjunto de rendas que gere frutos, que ela possa consumir esses valores, enquanto ela se coloca numa segunda carreira. Porque os atletas, eles saem muito prejudicados, porque enquanto os jovens estão, quem não é esportista, faz uma faculdade, faz estágio, inicia uma nova carreira, muitas vezes estando na casa dos pais, sem formar família, que daí não gasta, né? Não tem que sustentar uma família. E aí o atleta acaba, sei lá, a carreira aos 30, 35 anos, 40. Para ele se colocar numa nova carreira, os outros já estão lá na frente. Já tem 15, 20 anos de carreira. Então, é difícil. É difícil. E a maioria dos atletas ainda tem mania, o brasileiro tem mania de empreender. Então, pega o dinheiro e quando a gente faz análise de risco-retorno, nada tem mais risco do que o empreender. Também é onde tem maior percentual, maior potencial de ganhar dinheiro. Né? Ninguém fica bilionário emprestando dinheiro para o governo ou para o banco, aplicando em CDB. Mas empreendendo sim. Só que 70% das empresas fecha com 5 anos, nos primeiros 5 anos, porque falta planejamento, não sabe fazer gestão financeira, administrativa. Então, muitos dos atletas, inclusive aqueles que não guardam, que a maioria não guarda, os que guardam, muitos ainda resolvem empreender e aí perdem todo o patrimônio acumulado ao longo da carreira, porque não conseguem dar conta de fazer um negócio ser rentável. Então, também, quer fazer negócio? Você tem que ter um sócio que entenda do core, por exemplo, que entenda da atividade principal. Né? Se você quer fazer uma padaria, não adianta você ser um bom padeiro. Não é suficiente. Você tem que saber administrar uma empresa. Então também é um risco... Esse é um ponto que você está falando, que eu acho que é muito importante, e ouvindo você falar, ele extrapola até mesmo o atleta, porque a nossa formação, na minha opinião, principalmente nos últimos anos, que a gente teve uma expansão muito rápida do ensino superior, ela tem grandes carências. Então, mesmo aqueles que têm uma carreira que não são necessariamente atletas, têm muita dificuldade com finanças pessoais. Eu tenho inúmeros exemplos, acho que cada um que está nos assistindo, que vier assistir, vai pensar e vai ter os exemplos. E outra coisa também, existe, o brasileiro tem muito, até acho que pelo desemprego, né, de 13 a 18 milhões de desempregados hoje, né, existe essa tendência a empreender. Agora, o quanto você se capacitou para empreender? Não só tem recurso, mas quanto você tem capacidade para fazer isso. Então, eles têm esses gaps, né, de competência
e de recursos também para fazer uma transição bem feita, né? Você trabalha, pelo que eu entendo, a Parmais como uma empresa que cresceu muito, você não trabalha mais com atletas apenas, você vê esse desafio em outras profissões também? Sem dúvida, vejo. Atualmente a gente tem 1.500 clientes, mais ou menos, e é uma minoria atleta. Sem dúvida. E para aprender a empreender, não basta só ter uma boa formação acadêmica, né? Sim, eu fiz Unisul também, me formei no Unisul, fiz administração de empresas, fiz a pós-graduação, tirei minha certificação, comecei a fazer aqui em casa, a Parmais, começou o primeiro ano, eu trabalhava de casa, porque até ter receita e também a atividade que eu escolhi, eu já trabalhei com construção e incorporação também. Tem muito risco a construção e incorporação, porque se o empreendimento der errado, você pode responder às vezes com o teu patrimônio pessoal todo, tem que pôr bastante dinheiro na frente, lida com milhões. Aquilo me angustiava um pouco. Então, a segunda atividade, eu falei, não, eu vou prestar serviço, que daí depende do meu bom trabalho. E é um jeito legal, prestação de serviço é um jeito bom de você iniciar a empreender, porque não tem tanto risco. O risco é você trabalhar bem feito, é você conseguir um cliente. Mas eu comecei de casa um ano. Então, conforme você vai estudando e vai se capacitando, aí eu fiz Endeavor, o Scale Up da Endeavor, eu participei do LEAD, eu vivia na CAT, fazendo cursos de resultados digitais, como é que é marketing digital, meus sócios. Então, assim, você vai se capacitando, mentorias. Então, peguei muita mentoria, pedi ajuda de muita gente para bater papo, trocar uma ideia sobre empreender. Tem um grupo de amigas sensacional que a gente troca ideias sobre empreender. Eu fiz um monte de coisa, vou até parar de falar porque eu esqueci um monte de coisa que eu Mas, fiz para Marisa, aprender. me diz uma coisa, você vai contando a sua capacidade de empreender absurda, né? É fora da curva mesmo, né? Essa atitude empreendedora, já que o tema da conversa é atitude, aonde que você atribui isso de familiar, da formação? Foi algo mais que tático que foi surgindo ao longo da sua trajetória? Qual que é a origem disso? Um pouco eu venho de pais empreendedores, de família empreendedora, então eu nunca tive medo de empreender. Um pouco é do meu caráter, eu não consigo ficar parada, eu sou bem imperativa, por isso que eu faço tanta coisa. Eu tenho que fazer sempre alguma coisa a mais. Então eu gosto de trabalhar. E um pouco porque eu casei nova, acompanhei o Renan há muitos anos, eu tentei fazer a loja da Giovanna Baby, a gente teve ela 1 ano e meio e vendemos. Depois eu me deparei, acompanhei o Renan há alguns anos e cuidei. Aí eu fui fazer essa. Eu me deparei assim, poxa vida, como é que eu vou arrumar emprego agora? Com 2 filhos, eu queria ter. Porque é assim que a maioria das mulheres empreende. Poxa, se eu for trabalhar agora o dia inteiro, eu não vou ter. Não, eu quero poder lidar com o meu tempo. Eu quero poder levar meu filho na escola, nem que eu trabalhe até meia-noite, que daí eu boto as crianças para dormir e vou trabalhar. Aí eu me vi obrigada a empreender. E é assim que a maioria das mulheres decide empreender, por falta de opção. Eu quero ser independente financeiramente, eu vou ser independente financeiramente, ser uma determinada. Era uma coisa que eu sempre fui muito determinada a isso, sou muito bem casada, a gente é casada, nós vamos fazer 32 anos, mas eu sempre desejei, enquanto eu não consegui ser, sempre desejei ser independente financeiramente, e eu não tinha opção. Então, empreender foi a opção que eu encontrei para poder administrar meu tempo, estar perto dos meninos quando achava que eu tinha que estar e dava um jeito de trabalhar. E quem empreende sabe como é que é. A gente trabalha sábado, domingo, à noite, mas a gente lida com o nosso tempo. Se eu precisar pegar uma. Agora eles são adultos, mas se eu precisar pegar e ir na festinha das mães, lá do Dia das Mães, toda a foita lá, toda, né, na correria, eu ia, eu dava um jeito. Então, muito é por falta de opção. Que eu É acho legal. que é uma pegada que a gente tem lá no Mulheres do Brasil, que é mudar essa realidade. Porque a sociedade precisa de mais mulheres em cargos de C-levels, né? No conselho de administração de empresas.
Mas a gente precisa criar as condições para que a mulher consiga fazer isso. E aí envolve principalmente a questão da maternidade, de ter uma flexibilidade e não ter a cobrança do horário. A mulher tem que entregar resultado, tem que ter flexibilidade. Deixa ela trabalhar sábado, domingo, feriado, à noite, às 5 da manhã. Mas deixa, tem que ter essa flexibilidade. Na época não tinha. Então eu aprendi que tinha que empreender. Eu não tenho nem carteira de trabalho. Até uma frustração, eu queria ter uma carteira de trabalho. Eu sempre empreendi. Não, isso é incrível. Você está falando, estou pensando na minha esposa, ela fez administração, aí nasceu filho, só que ela mudou radicalmente depois, foi fazer teatro, nasceu outro filho, foi fazer consultoria de imagem e estilo. Então ela, numa vida, já teve 3 trajetórias, que isso também tem, né, Analisa? Eu acho que à medida que a gente está ficando mais saudável, mais longevo, você não precisa, isso acontece muito com o atleta, né, se ater exclusivamente àquela profissão. Você tem que adquirir as suas competências que você vai aplicar em uma ou em outra profissão, né? Sem dúvida. Eu fiz direito e acabei não me formando em direito. Eu fiz 4 anos na Itália e acabei não formando. E aí, depois de alguns anos, tentei aqui no Brasil várias vezes, e eu falei, eu vou fazer administração e descobri a paixão pelas finanças e pela profissão do planejador financeiro. E aos 30, e foi ótimo ter feito direito, porque algumas das áreas, o direito ele está impregnado em tudo. E uma das áreas das finanças pessoais é a questão de sucessão, né? Então, o planejamento jurídico e sucessório, o planejamento tributário. Mesmo na hora, você tem que conhecer os seus direitos, você tem que conhecer as regras. Então, a minha trajetória toda também acabou me ajudando bastante a ser uma planejadora financeira. Enfim, é isso aí. A gente tem o direito de escolher. E aos 39, eu fiquei muito feliz de ter descoberto essa profissão. Então, assim, até os 39, eu trabalhei 10 anos com construção e incorporação, administrei time de vôlei com o Renan, acho que mais uma década também, uns 8, 10 anos. Por anos administrei time de vôlei. E onde eu me realizei foi depois dos 39. Fantástico isso, né? Esse ponto, sabe, você mencionou, a origem, acho que a largada tem sempre um pouco a ver com a sua experiência familiar, né? Que são os exemplos de partida, né? Eu mesmo falo para você, Analisa, eu venho de uma família de funcionário público, com alguns padres também por parte de pai, né? O meu mindset, ainda mais da minha geração, era muito forte para trabalhar em empresas. Se desse no governo. Então foi aquele esforço para fazer e ao mesmo tempo tem uma coisa individual, né, de querer fazer diferente, né? E a minha primeira experiência empreendedora acabou sendo com 44 anos de idade. E desde então, aí eu fui aprendendo, fui me capacitando, né? Então, a gente já tem um ponto de partida, mas a gente também tem que fazer essa reflexão para saber quem nós somos e o que nós queremos ser, né? Você montou essa sua competência, essa sua atitude planejadora e financeira para 39 anos, foi isso? Foi isso. Eu descobri essa profissão. Eu gostava de fazer aplicações financeiras, eu cuidava do patrimônio da família e tentava fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. E eu era muito organizada com para onde que vai o dinheiro, planilha de controle financeiro, tinha feito direito. Eu acho que quando eu descobri que tinha uma profissão que cuidava de todas as áreas das finanças, não só da gestão de recurso, mas como que a gente ganha, como que gasta, como gastar melhor, como economizar, onde investir, como que eu planejo minha aposentadoria, que tenha sucessão e jurídico envolvido, tributário, seguros. O nosso filho mais velho, como eu falei, teve leucemia, então seguro saúde pra gente, meu Deus, foi uma bênção ter, né? Então, assim, aquela história da gente acertar mais do que errar. Então, e aí aos 39 eu mudei de vida, né? Mudei de vida, de carreira. Então, eu tenho muita gratidão por ter descoberto, e aí tem que ter ousadia e tem que ter atitude para mudar de vida. Tem que ter atitude para dizer não, tem que ter atitude agora também no dia a dia. Tem muitas oportunidades. Hoje, uma cliente minha apareceu com uma oportunidade incrível, querendo que eu
me convidando para empreender esse projeto com ela. Sensacional, de agrobusiness. Não dá. Eu tenho que ter foco no meu negócio. Então, assim, eu acho que a atitude, ele é o tempo inteiro. A gente tem que ter atitude e tem que ter coragem, como eu te falei, é respirar, não é não ter medo, é enfrentar o medo para dar um passo grande, para dizer não, para ter foco. O tempo inteiro, haja atitude, né? Eu acho que a gente é desafiado todo dia. Antes, deixa eu pegar um gancho aqui, porque eu estou vendo assim, nós escalamos muito esse semestre o número de desempregados, as pessoas saem, têm um patrimônio maior, menor, né? Mas eu acho que o planejamento financeiro está assim, se não está na ponta da língua de todo mundo, está no radar de todo mundo, né? Como você está na área há muito tempo, tem tantas histórias de sucesso, dá uma palhinha assim, para a pessoa que tem o seu patrimônio, pensando numa classe média, evidente, porque a classe menos favorecida tem que fazer fluxo de caixa, trabalhar rápido, né? Mas como é que você orientaria as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nesse momento tão complexo econômico brasileiro? Bom, primeiro tem que buscar conhecimento em finanças pessoais, isso é super importante. Daí eu convido a acessarem o site da Par Mais, que a gente tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo relevante, então tem que aprender. Começa baixando uma planilha de controle financeiro que tem lá de graça e anotar tudo que ganha e que gasta. É uma técnica que muita gente não gosta de fazer, mas que só assim a gente consegue entender para onde que o dinheiro vai. E ali é uma área que tem que ser trabalhada, assim, vale a pena a gente investir um pouco do nosso tempo nisso, porque a gente começa a ver que está gastando à toa num monte de coisas, a gente aprende a gastar melhor e a gente aprende a ter o controle da vida financeira na mão. É muito importante ter uma reserva de segurança. Então tem que ter um dinheiro guardado. E aí tem que saber quanto gasta. E aí ninguém sabe, todo mundo erra, 100% de erro. Então tem que saber como que gasta. E aí ter pelo menos 3 meses das despesas, né? O equivalente a pelo menos 3 meses. Então, se gasta 10 para viver, tem que ter 30. E aí, sempre manter essa reserva de emergência para usar quando tiver alguma oportunidade ou quando tiver algum imprevisto. E aí, aplicar de uma forma bem líquida, que pode ser comprar título público do tipo Tesouro Selic, ou aplicar num CDB do banco. Não vai remunerar muito, mas é para evitar entrar no cheque especial, que é muito caro, evitar para entrar em dívidas, né? E depois aplicar o dinheiro, sabe assim, ganhar mais do que, gastar menos do que ganha ao longo da jornada. E quanto antes a gente começa, melhor. Mas não é para ficar sentado em cima. Não é para comprar uma previdência privada, sair aplicando todo mês o débito automático naquela previdência, se ela está mal aplicada. Previdência privada vai aplicar num fundo. E esse fundo tem que ser bem gerido, ele tem que ser bem remunerado. Então, por isso que é importante aprender. A gente tem cursos gratuitos no nosso site, que eu acho que vale super a pena aprender. Tem que aprender um pouco, tem que entender que a gente tem que botar as nossas sobras, o que sobra do nosso dinheiro, né? O que a gente consegue acumular, sempre para trabalhar a nosso favor e saber gastar bem. Ter noção de onde que está indo o dinheiro. Esse é o principal. E depois dá para, na hora de escolher um regime de casa, na hora de casar, tem que saber qual regime que escolhe, tem que ter alguns seguros em alguns momentos da vida, mas o principal é ter essa consciência que tem que conhecer o risco-retorno, sabe? A gente tem que investir bem o dinheiro e ter que ser exigente e avaliar o risco. Como eu estava te falando, muitos atletas acabam empreendendo sem saber empreender. Então, é muito risco. Então, um atleta que não vai mais ter aquela fonte de receita, ele precisa pegar esses recursos e aplicar de forma mais conservadora, porque ele não vai tão cedo voltar a ganhar o que ele ganhava quando atleta. Então, o momento de vida dele, ele tem que tomar menos risco. Então, conhecer essa relação de risco-retorno, sabe? Onde que eu posso arriscar, onde que eu não posso arriscar, é muito importante. Eu vou até amanhã falando sobre isso, né? Perigo. Você sabe que eu acho impressionante o que você está falando? Eu estava até conversando com um empreendedor sobre isso semana passada.
ele pediu para eu não citar o nome dele, mas o tema, a conversa foi com essa pessoa, do déficit educacional que nós temos, porque isso é tão necessário e a gente não aprende na escola, né? Não sabe. Então, a questão da educação financeira. Deixa eu só falar um tchau, Piero, tchau. Piacere vederti. É o meu primo italiano que acabou de entrar, não resisti. Desculpa. Agora, é lei a educação financeira nas escolas. A Ah, questão é que os professores também não tiveram educação financeira. De finanças pessoais, porque matemática todo mundo estuda. Se a gente não tem finanças pessoais, técnicas de finanças pessoais, se os professores não têm, como é que eles vão ensinar? Então é um desafio que eu não vejo não vejo debate sobre isso, não vejo conversa sobre isso. E existem técnicas de finanças pessoais. E o profissional capacitado para ensinar finanças pessoais é o CFP, é o CFP. É o cara que pega a certificação de planejador financeiro pessoal, que no Brasil é emitido pela Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, que é essa metodologia que funciona no mundo inteiro e que ela é muito importante dela ser, e isso tem que ser resolvido. Então, não adianta, não adianta. Claro que adianta, é super importante ter finanças pessoais na escola, mas os professores também precisam se capacitar para poder ensinar. pô, com certeza. Agora me diz uma coisa, um outro ponto dessa sua trajetória incrível. Eu observei que você se reinventou algumas vezes e você trafegou em diferentes ambientes. Trafega ainda, né? Está nas associações, Mulheres do Brasil, na própria empresa, né? Tudo isso com certeza demanda muita coragem. Além da multiplicidade de tarefas, né? É meio redundante, mas que as mulheres têm uma fortaleza aí evidente, né, até pela própria trajetória de vida, mas como é que você constrói, conduz a atitude assim e consegue equilibrar tantos pratinhos juntos ao mesmo tempo? Essa coisa de equilibrar prato é um desafio enorme, a gente faz o que dá, acaba sempre, eu acho que eu deixei de ser um bocado perfeccionista, sabe? Se a gente, quem é perfeccionista não consegue fazer um monte de coisa, não dá, a gente não dá conta de fazer 100% como gostaria todas as atividades. A minha caixa de e-mail está sempre lotada, estou sempre em atraso com a caixa de e-mail e a gente vai levando. A coragem, eu acho que como eu te falei, né? Eu acho que isso acho que eu sou bem corajosa, assim, eu enfrento meu medo todos os dias. E um pouco também autoconhecimento. Tem uma área das finanças que é finanças comportamentais, que estuda a relação do homem com o dinheiro. Me ajuda muito a aprender sobre o meu funcionamento também. No Mulheres do Brasil, aprendo muito. Então, por exemplo, quando eu soube que as mulheres, as mulheres, para se candidatar a uma vaga, se elas não cumprem 100% das habilidades requeridas, ela não tenta. Ah, não, não vou dar conta, não vou conseguir. O homem, com menos de 50%, ele já se candidata. Então, quando a gente sabe que as mulheres, a maioria, 80% das mulheres delega para um homem a decisão de investimento de longo prazo, porque ela acha que sabe menos do que ela sabe, a mulher sempre tende a achar que sabe menos. A hora que eu tomo conhecimento disso, eu me controlo, eu falei, né, tipo, eu não vou dar conta de ser conselheira. Como que eu vou dar conta desse desafio? Nunca fui conselheira. Ué, eu também nunca fui mãe antes de ser mãe. Eu nunca fui empresária antes de ser empresária. Então, enfrenta o medo e vai, estuda, né? Então, me capacito, faço a minha tarefa de casa bem feita e vou. E vou dar o meu melhor. Então, acho que a gente tem que ir indo, tem que ir indo. Eu também não quero mais ser perfeita, já quis ser, dá muito trabalho, é bobagem. E se errar, errei. E também tem uma aceitação. Ali no Mulheres do Brasil, a Luísa fala muito isso, a Luísa Helena. Errar, a gente vai errar. E a gente não pode ficar se torturando porque errou. Paciência, errou, respira fundo, da próxima eu tento acertar, mas vamos adiante. E no mundo do empreendedorismo, na inovação, né, o mundo das startups, o erro ele é saudável, porque
Hoje em dia está até na moda você falar que errou e contar seus erros, porque significa que você vivenciou aquilo, experimentou aquilo e se tornou. Então não vai repetir aquele erro, aprendeu com o erro. Então, Agora, acho que um pouco é isso. mulher e atuando, né, presente aí com o movimento e outros, até tem uma curiosidade, a diferença na atitude, no empreender, na condução da vida, você falou, deu uma pitadinha, mas explora um pouco mais esse tema do homem e da mulher. É nítido assim? Você consegue identificar? Sem dúvida. São pesquisas, né? Então, muita coisa que eu estou falando aqui é com base em muitas pesquisas. Tem algumas questões. Então, de novo, né? As mulheres elas tendem a ser mais conservadoras do que os homens, por uma condição natural. O homem que saía das cavernas para buscar comida, a mulher ficava lá cuidando do fogo e das crianças. Então, assim, mulheres grávidas são mais conservadoras. Por quê? Porque a mulher está grávida, ela já é mãe. Então, ela já está preocupada com a outra vida. Então, acaba que as mulheres tendem a ser mais conservadoras do que os homens por questões fisiológicas também. Então, assim, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Tendem a ser mais... por isso, e os homens tendem a achar que sabem mais do que sabem. Os homens são mais impulsivos. Então, para a gestão de carteira, para a administração dos recursos financeiros, as mulheres têm aptidões naturais mais adequadas do que os homens. No entanto, 80% das mulheres delega para os seus homens, para os seus maridos, parceiros, as decisões sobre seguros, previdência privada. Saiu um estudo no OBS do ano passado que mostrou que, inclusive, as jovens brasileiras também pensam assim. Então, é porque... e os homens acham que sabem mesmo mais que as mulheres. As mulheres acham que sabem menos do que sabem. Então, assim, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante e por isso que para as mulheres que querem ter uma carreira profissional, que para mim isso sempre foi muito importante, precisa estar com outras mulheres. É muito legal, porque a gente aprende muito. Então, eu faço parte do WCD, que é uma organização que apoia mulheres no conselho de administração. Então, ali tem uma quantidade de conteúdo sensacional que a gente vai aprendendo, vai adquirindo no Mulheres do Brasil, com minhas amigas empresárias. Então, assim, circulando em ambientes masculinos, porque faz parte. Então, eu acho que, como naturalmente uma mulher que eu sou, eu preciso adquirir um bocado de conhecimento para eu ser mais ousada. Então, esse associativismo, ele ajuda muito. O espírito associativista ajuda muito a gente a encarar novos desafios, a achar que é possível, a viver melhor. Esse espírito associativista no Brasil é relativamente fraco comparado com outros países, né? Acho que é uma oportunidade que a gente tem de se unir, né? A sociedade civil para fazer isso. Eu queria dar uma contribuição, assim, não é uma diferença de gênero, mas é uma diferença de formação que contribui. No Vita, Ortopedia e Fisioterapia, inclusive que o meu coautor é o presidente do conselho, o Dr. Castropil, eu faço parte do conselho também, e são todos médicos. Eu sou o único conselheiro externo que não é médico. E são todos homens ou tem mulher no conselho? Ainda só tem homem, mas pelo menos já entrou um que não é médico, né? Mas só isso já faz uma diferença absurda, porque eles são mega competentes, né? São doutores em medicina, são todos atletas em formação esportiva, formação ortopédica, mas eles enxergam a realidade de uma maneira. O administrador enxerga de outra maneira. Agora, não é fácil, né, Analisa? Você também pegar habilidades distintas e conseguir combiná-las e extrair o melhor, né? Eu acho que esse é um desafio, por exemplo, de inserir a mulher também. Ela tem que se abrir para isso e quem está tem que se abrir para isso também. Quem está tem que se abrir para isso. Quem tem a caneta na mão é que tem que se abrir para isso. Né? Também, de novo, no Mulheres do Brasil se fala muito isso. Se eu decido ter uma empresa diversa, a minha empresa vai ser diversa. Eu é que decido, eu sou a CEO. Eu posso decidir. Eu posso decidir ter só mulher na minha empresa. Né? E só que as pessoas... também não é fácil, é mais fácil. Eu ouvi de um amigo meu, conselheiro. É muito mais fácil estar num conselho entre homens do que ter uma mulher.
Por quê? Porque quando tem uma mulher, já muda a conversa. Então, assim, ó, estar entre médicos. Por quê? Porque é aquilo que você está acostumado, né? Então, no conselho, que só tem homens médicos. Você vê os pares. É mais fácil você conviver com teus pares. Então, a hora que bota um administrador, que bota uma visão... Mulher é 50% da sociedade. Uma empresa que não tem mulher no conselho, ela está vacilando, porque como é que ela vai representar bem, como é que ela vai desenvolver bem um produto, um serviço, se não tem o olhar da metade da população consumidora? E aí não é só gênero, é multidisciplinariedade, né? Então, assim, cada um no seu quadrado, e é tão rico. Na Parmais a gente tem profissional de várias áreas. Como é rico, sabe? Eu convivendo ali agora ali na CAT, com os VPs, cada um da sua área, no Mulheres do Brasil, a diversidade e os conhecimentos, quando eles se misturam, a gente consegue fazer coisas incríveis. E é desde o ano passado, do verão do ano passado, que a gente tem visto muita matéria que mostra que empresas diversas dão mais retorno financeiro. Então, é até uma questão de justiça social, evidentemente, mas é uma questão de capitalismo mesmo, assim. É um negócio que vale a pena ter diversidade. Aí tem que ter diversidade de cor também, de raça, né? Os negros passam uma situação horrível. Por quê? Porque a gente está mais acostumado a ficar entre iguais, né? É mais fácil para mim estar entre mulheres. É mais fácil estar entre homens, sei lá, médicos, ortopedistas. É mais fácil a vida assim. Então, o desafio é, em quem tem a caneta, sair da sua zona de conforto. Mas quando sai da zona de conforto, vai aprender muito mais, vai ter um retorno muito melhor. É divertido. Isso na sociedade brasileira, né? Mas eu não sei se você já leu, aliás, eu terminei hoje o doutorado, né? Mas um autor que eu gosto muito, e os impactos negativos que isso tem na sociedade brasileira. Analisa, eu acho que eu não estou te ouvindo aqui agora. Só estou eu ao vivo aqui? Não, desculpa, deu uma parada aí. Pode, por favor. Eu só tinha comentado do Gessé, que eu não sei se você já leu algum livro dele, mas ele pesquisa, eu acabei escrevendo um artigo a partir da pesquisa dele, dessa questão da diversidade racial, que no Brasil, ela cria um fosso, um abismo, então não tem mobilidade, e são estrangeiros falando com estrangeiros, e a sociedade se empobrece dessa forma. A gente tem que tornar o mundo mais heterogêneo, por assim dizer, né? É um mundo mais justo, mais equilibrado, né? Tem um desafio enorme que não só com questão de raça, mas assim, a diversidade ela envolve também idade, né? Idade, região, raça. Uma amiga minha estava tentando arrumar uma vaga para um conselho, achar uma mulher negra para fazer parte do conselho, ela estava tendo uma dificuldade enorme também de achar. Então, também a sociedade tem que criar pontes para a gente acabar com essas diferenças tão grandes, sabe? Tem que também, às vezes, como de um modo geral, a população negra tem menos chance. Se ela tem menos chance, ela tem menos dinheiro. Se ela tem menos dinheiro, por exemplo, muitos não falam inglês. Aí, para vaga de trainee, não consegue entrar porque não fala inglês. Muitos não se candidatam porque não se sentem adequados. Mulheres negras, a situação pior ainda porque não se sente adequada. Então, é um círculo vicioso enorme. E aí cabe a nós, da sociedade, mudar essa realidade que não faz o menor sentido ser dessa forma como ainda é hoje, mas tem abismos enormes que a gente tem que trabalhar para que isso acabe, né? Não, parabéns porque você está trabalhando, né? Analisa, vamos encerrar. Eu sempre faço aqueles minutinhos antes por causa da minha total falta de capacidade tecnológica aí. Isso é geracional também, né? Mas eu estou melhorando. De qualquer forma,
Eu tenho que agradecer a minha esposa por ter me apresentado a Patrícia por fazer esse trabalho e ter me apresentado a você. Adorei a sua história, assim, pô, quem assistiu e quem vier assistir, uma aula absurda de atitude, né, para enfrentar os desafios da vida. Isso porque você falou pouco deles, mas o que falou já foi um soco no estômago. Os desafios profissionais que você enfrentou e enfrenta também, né? De qualquer forma, o vídeo vai ficar no canal para quem quiser assistir. O livro Jornadas Heróicas nos próximos meses vai ser lançado. Vou adorar enviar um exemplar para você. Se você puder deixar um recado, deixar os seus dados para contato, afinal, gestão e planejamento financeiro é um tema tão interessante para tanta gente que pode vir a nos assistir. Deixe os seus contatos e aí eu desligo em seguida e a gente salva no YouTube a nossa conversa. Pode ser? Claro, bom, se alguém que tiver alguma dúvida, quiser conversar, pode me procurar no Instagram ou no site, entrar no site da parmais.com.br e a gente dá sequência à nossa conversa. Muito obrigada pelo convite e parabéns. Obrigado, Analisão. Um grande abraço para você. Um abração. Tchau, tchau.